Salve galera, Ismael Descolado na área, chegando e trazendo para vocês mais um jogo da minha coleção. Desta vez estou trazendo para vocês um jogo muito querido aí, com muitos fãs espalhados pelo planeta. Estou trazendo para vocês Touch of Evil, que numa tradução livre pode ser toque do mal, toque de maldade ou alguma coisa assim. The Supernatural Game, né? O jogo sobrenatural. Como vocês podem ver aí pela capa, acho que vocês já viram qual é o gênero aí que vai ser explorado pelo jogo, né? O gênero horror ou o gênero terror, não sei direito aí qual é a diferença entre as duas palavras. Pessoal, Touch of Evil é um jogo produzido pela Flying Frog. Eu já trouxe um jogo dessa Flying Frog aqui para o meu canal, chamado Fortune and Glory, né? O jogo feito por eles que simulava aí uma caça ao tesouro aí no velho estilão Indiana Jones, Alan Quarterman, a Múmia, né? Por que não? E por aí vai, né? Então a Flying Frog, essa empresa, costuma fazer jogos extremamente temáticos, né? O que costuma atrair muitos fãs. Eu sou um dos fãs dos jogos dessa empresa, né? E agora estou trazendo para vocês aí um jogo de horror. Os jogos de horror são muito adorados aí pelos fãs do mundo todo, né? Tem vários jogos aí nesse segmento, jogos de zumbi principalmente, tem aos milhares aí, né? Exagerando. Mas esse gênero de horror aí está sendo muito bem representado aí nos board games aí pelo mundo todo, tá? E agora estou trazendo para vocês aí Touch of Evil. Se você é desse mundo aí dos board games internacionais, você já deve ter ouvido falar. Se você não é, né? Se você está chegando aí pela primeira vez, presta atenção aí, porque você vai ter a oportunidade de conhecer um jogo de tabuleiro de terror, galera. Terror do início do século XX, né? Pelas roupas aqui vocês já podem ver que é um horror aí que nos remete aos filmes mais antigos, o horror mais gótico aí. Eu acho que o melhor filme para representar este jogo, ou o que eu acho que esse jogo tomou como base, é aquele filme do Johnny Depp lá, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. É um jogo que você vai olhar muitos elementos daquele filme nesse jogo, seja pela roupa, seja pelo climão de terror que ele faz, ou seja, são temas muito parecidos aí, tá? Touch of Evil tem vários elementos aí que o pessoal ama, tá? Tem miniaturas muito legais, tá? O pessoal curte muito isso, principalmente o público mais casual, né? Que não tem muito contato com tabuleiro. O jogo tem regras simples, que ele é totalmente orientado pelas cartas, então você vai ficar o tempo todo comprando cartas e lendo e fazendo o que elas dizem, né? E o gênero, né, pessoal? O gênero terror aí o pessoal curte muito, e esse jogo aqui não vai fugir à regra, tá? Flying Frog é um jogo muito temático mesmo. Vocês vão ver vários elementos de filmes de horror nesse jogo, tá? Aquele horror assim inexplicável, né? Aquela coisa sombria, né? Não é como o horror de hoje, onde tudo tem que ter explicação científica, senão as pessoas ficam meio, né? Ficam lá voando e o filme perde a graça. Aqui não tem explicação. Aqui tem o jogo traz elementos aí de espiritualidade, astúcia e tal. Então vocês vão ver aí vários elementos aí que nos remetem ao horror mais sobrenatural, né? Supernatural Game aqui, ó. Então nós vamos tentar trazer para vocês, pelo menos em 30 minutinhos aí, uma visão geral do que tem o jogo. Eu vou passar por todos os componentes, vou explicar as regras, né? Ou seja, visão geral mesmo, tá? E depois que eu passar todos esses elementos para vocês, a gente, quem sabe, aí, parte com outro vídeo aí, falando sobre o gameplay, ok? Então, isso aí. Galera, então vamos dar aqui continuidade ao nosso vídeo. Temos que mostrar para vocês aí em 30 minutinhos tudo que este jogo maravilhoso tem
para mostrar. Então, estão aqui todos os elementos usados no jogo, tá? Ainda faltaram algumas fichas aqui, né? Mas depois eu comento sobre elas, né? Mas aqui estão pelo menos os principais elementos que vão ser usados aí para a gente jogar Touch of Evil. Vamos começar aqui então pelo mapa, né? Pelo tabuleiro em si. É um tabuleiro aí que gera uma certa polêmica, né? Porque o pessoal olha isso aqui e diz, nossa, mas cadê o verdinho? Cadê a cor? Cadê, cadê o negócio, né? Se você olhar isso aqui mesmo, tá? Você vai perceber que eles quiseram fazer isso aqui como se fosse um mapa, né? Um daqueles mapas lá do início do século XX, aí, final do século XIX, né? Até um tom meio amarelado aí, né? Aquele mapa que ficou guardado aí, né? Então, pessoal, é um tabuleiro que, apesar, né, de ter umas áreas definidas aí meio que parece que foi feito à mão, né? Ele foi bem desenhadinho e tal, e ele traz os principais elementos aí que a gente está habituado a ver em filmes de horror desse gênero, tá? Sempre que eu falar filme de horror desse gênero, lembrem do filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Eu acho que é o melhor filme para mostrar o que é que esse jogo tem, tá? Então, se você não viu, por favor, assista, tá? Porque é um filme muito, muito legal mesmo. E ó o jabá aí. Então, vamos dar um zoom aqui para que vocês vejam aí o tabuleiro, né? O que é que ele possui, tá? Aqui, ó. Pessoal, nós temos aqui então os elementos principais, né? Nós temos aqui a região do centro que representa a cidade de Shadowbrook, tá? Cidadezinha de Shadowbrook. E aqui nós temos as regiões mais afastadas, né? Que é as regiões mais perigosas do jogo, né? Então aqui os jogadores estão, digamos assim, um pouco mais confortáveis, mas à medida que eles vão para as zonas mais afastadas, aí os perigos aumentam aí, e as chances deles terem eventos ruins aí aumenta, tá? E os principais elementos, pessoal, The Manor, que significa a mansão, né? Aqui, ó. Qual é o jogo aí que não tem aquela velha mansão enorme, né? Você vai lá, normalmente bate na porta lá, abre aquela porta rangendo lá em um mordomo com cara de zumbi abre para você, né? Então tá aqui, ó, mansão, né? O moinho, pessoal, Windmill, né? O velho moinho que fica lá no alto da colina, né? Qual é o filme de horror, né? Que não tem aquele velho moinho no alto lá. Nós temos aqui os fields, né? Que seriam milharais, né? Que seria o milharal, né? Milharal à noite, assim, aquela coisa inclusive tem um dos vilões ali, eu vou mostrar para vocês aí, ele faz referência aqui ao milharal, né? Nós temos aqui as Old Woods, né? Aquelas florestas decrépitas aqui, né? Sem vida, sem nenhuma folhinha, sem nenhuma flor, né? Sem nada. Então, nós temos aqui a Abandoned Keep, né? Eu não achei uma tradução correta para isso aqui, mas pelo desenho significam velhas ruínas, né? Então são as ruínas abandonadas aqui, cheias de carros e tal, aquela coisa. Ou seja, o tabuleiro, pessoal, ele tá bem caprichadinho mesmo, tá? Então ele traz aí os principais elementos. Nós temos aqui Blacksmith, né? Que seria o mercado. Nós temos a Casa das Leis aqui, né? O Magistrate Office. Town Hall, né, que seria o centro da cidade, e nós temos aqui o consultório, aqui o Doctor's Office, né, onde os jogadores podem se curar e tal, e os jogadores também podem usar essa região aqui para melhorar, para aprimorar as suas habilidades, aí eles vão ter algumas habilidades aí, alguns atributos, tá? Então, tabuleirinho da hora aqui, a velha ponta e tal, crossroads aqui, ó, esse crossroads aqui é interessante porque ele tem uma saída aqui, né? E se você comprar uma expansão, né, justamente você vai pôr aqui do lado e é essa crossroads aqui que vai se unir, que vai se ligar ao tabuleiro da expansão, tá? Então, tá aí o tabuleiro, tá? Vamos agora mostrar aqui um outro elemento muito legal aqui, que são as miniaturas, tá? O jogo, pessoal, Touch of Evil é para 2 a 8 jogadores, então nós temos aqui as 8 miniaturas dos 8 personagens usados no jogo, tá? Deixa eu dar um zoom nelas aqui para que vocês vejam. Elas não vêm
pintadas, tá? Quem me conhece sabe que eu passo tinta aí em tudo, né? Eu nem lembro o nome de todos eles, né? Anne-Marie, Catarina, Isabela Von Tuck, Inspetor Cook. Então todos eles têm as suas fichas, ó, tá? Cada personagem tem a sua ficha. Deixa eu voltar o zoom aqui para ficar melhor aqui, para a gente visualizar as fichas, né? Aqui, ó, Catarina, né? Que é a pirata aqui, né? Aqui, ó. Bem parecida, né? Pelo menos tentei deixar a pintura parecida, né? Catarina, Inspetor Cook, Thomas, né? Ó, Thomas é o carinha aqui do correio aqui, né? Nós temos Carl, né? O soldado, né? Que o soldado tá aqui, né? Eu amo essa mulher aqui, pessoal. Isabela Von Tuck, também conhecida como Isabela Von Tuck, a mulher nobre aí, né? A rica da cidade aí. Heinrich Cartwright, né? O andarilho, né? Anne-Marie, né? Que é a professorinha aqui, e o Victor Danforth, que é o homem, né? Que é o escritor aí, o homem da parte culta aí. Todos eles, pessoal, como já é comum nos jogos dessa Flying Frog, tá? Eles usam os atores reais aqui para colocar. E essa ficha aqui, como vocês podem ver, é bem temática mesmo, né? Nos remete aí àquela coisa lá do século XIX, né? Aquele quadro assim, oval, né? Só faltava ser a imagem amarelada aqui, né? Então o que nós temos aqui numa ficha? Nós temos as habilidades, né? Então aqui normalmente vai mostrar aqui as habilidades, pode ser uma, pode ser mais que uma, né? Nós temos aqui saúde do herói, né? Ou seja, aqui nessa situação ela pode tomar 4 porradas aqui, né? Se ela tomar as 4, né? Lembrando que os heróis eles não morrem, né? Eles são nocauteados, e quando são nocauteados eles são enviados de volta aqui pro Town Hall, né? Mas eles acabam perdendo itens, acabam perdendo armas, né? Então não é bom ser nocauteado, tá? Então nós temos aqui habilidades, nós temos aqui a saúde, né? do herói, e nós temos aqui alguns tributos aqui. Nós temos espírito, né? Que digamos assim vai representar a fé do herói, né? Ou seja, são valores que mostram quantos dados o herói rola para fazer determinados testes, né? Então o tempo todo algumas cartas vão pedir para passar em determinados testes aí, né? E então aqui é quantos dados você rola para fé, né? Ou seja, para espírito. Cunning significa astúcia, né? Ou seja, quantos dados você rola aí para bancar o esperto, né? E quantos dados você rola para combater. E o jogo tem muito, mas muito combate mesmo. Você vai estar o tempo todo aí entrando em combate contra inimigos postos pelo vilão ou inimigos comprados de algumas cartas e tal. Então você vai ter que lutar com eles o tempo todo. E um outro atributo aqui de honra, né? Que às vezes o jogo pede para sortear um herói aí conforme a sua honra, né? Então todos esses valores aqui, pessoal, eles podem ser melhorados aqui no Town Hall, tá? Por exemplo, na Church aqui, né, que é igreja, você pode treinar espírito, tá? Para você melhorar, para você elevar este número aqui, tá? Cunning você treina no Magistrate's Office aqui, né? Então você pode melhorar a tua astúcia com o homem das leis ali, né? E combate você vai melhorar aí comprando itens, que eu já comento como é que faz, ok? Então, são todos os itens aqui que você pode melhorar, tá? Todos os heróis aí com quantidades variadas aí, é uma coisa muito legal nesse jogo aí, que são 8 personagens aí, bem variado mesmo, tá? Dá muita rejogabilidade aí caso você selecione, ou você pode sortear o herói, né? Você pode simplesmente, já que todos têm o mesmo verso, que você pode sortear os heróis aí. Lembrando que o jogo pode ser jogado tanto no modo cooperativo quanto competitivo, tá? Então, já falei aqui sobre os heróis, né? Vamos falar aqui então agora sobre os decks do jogo, né?
Nós temos aqui os vários decks usados, quando os heróis eles partem para as regiões aqui mais afastadas do Town Hall, eles são obrigados a puxar cartas desses decks aqui, que são os principais decks do jogo, né? Aqui esses decks são constituídos de cartas muito poderosas, tá? Ou seja, tem itens muito bons nesses decks, mas também tem perigos muito grandes, né? Aqui pode ter tudo, tá? Lembrando que eu já traduzi tudo, tá? Por isso que aqui vai estar tudo em português, ok? Então aqui, ó, são itens aí, ó, que podem ajudar muito, ó. Uma carta dessa aqui, por exemplo, melhora combate, melhora honra e melhora a astúcia em +1. Pessoal, ó, aqui, ó, já é o inimigo, ó, tá vendo? É o inimigo com o qual você luta aqui, ó, ele rola 4 dados e pode tomar 4 ferimentos se ainda tem alguma habilidade aí que pode ser usada contra o herói, tá? Então são cartas que tanto podem trazer coisas boas aí quanto coisas ruins, tá? Então, mas vale a pena mesmo você sair para procurar itens, né? Então aqui nós temos cartas de evento, esse aqui é o deck de evento e aqui o deck de mistério, tá? Esse deck aqui você eventualmente vai comprar desse deck, vai depender das suas rolagens, né? O jogo trabalha muito com rolagens, né? E aqui é o deck do vilão, né? Então o jogo ele é dividido em 2 fases, né? A fase dos heróis, onde todos os heróis jogam, e depois a fase do mistério, que é quando o vilão vai agir e vai espalhar a sua maldade pelo tabuleiro e vai prejudicar os heróis, ok? Então esses também são decks muito importantes. Outro deck aqui que eu acho muito importante é este aqui, que é o deck de itens, tá? Aqui nós temos vários itens que os heróis aí podem comprar durante o jogo, que tal o custo dele, né? Durante o jogo os heróis vão ganhar pontos de investigação e com esses pontos eles podem comprar itens, né? Cavalos aí para melhorar o movimento, a proteção aí contra tiros e outras coisas aí dos inimigos, né? Então, né, dão mais proteção, livros aí para eles melhorarem alguns atributos, né? E por aí vai. Olha aí o jogo, tudo bem temático, né, pessoal? Aí armas do século XIX aí, né, e tal, olha aí, ó. E por aí vai, ervas, né? Então são vários itens aí muito legais mesmo. Aí você vai ter que comprar muitas cartas desse deck aí, porque vocês vão ter que se armar para pegar o vilão aí. Eu já comento mais sobre eles. E aqui, pessoal, um item que eu acho muito legal mesmo, que foi acrescentado ao jogo, que dá uma pimenta aí, uma espécie de uma cerejinha do bolo aí nesse jogo, porque a grosso modo o Touch of Evil, pessoal, ele é um jogo de combate, tá? Porque você vai o tempo todo combater, você vai o tempo todo rolar dados contra inimigos, né? Porque você vai estar puxando cartas, essas cartas vão trazer itens ou vão trazer inimigos, né? Ou existem outros elementos aí que vão sortear inimigos aqui pelo tabuleiro, que vão começar a aparecer. Esses inimigos vão normalmente caminhar em direção aos heróis ou podem surgir onde eles estão. Inclusive o próprio vilão de uma hora para outra pode aparecer e lutar contra o herói. Isso é uma coisa bem legal que eu comento depois. Então o jogo é o tempo todo combate, tá? Então aí para dar colocar uma pimentinha aí a mais, o jogo trouxe aí um elemento que eu achei bem interessante, que são os Town Elders, tá? O que são os Town Elders? Tá? São esses personagens aqui, ó, tá? São 6 personagens aqui que eles colocam em jogo, tá? Que representam aí os nobres e mais importantes cidadãos da cidadezinha de Shadowbrook, tá? Esses Town Elders, eles vão estar em jogo, tá? Eles vão estar fora do tabuleiro, mas eles vão estar disponíveis aí. E todos eles, pessoal, vão ter um segredo, que são essas cartas aqui, tá? Vão ter uma carta aqui embaixo deles, tá? E ela significa que esses heróis, esses personagens aí escondem
segredos. Vejam que tem tudo a ver com o tema, pessoal. A Flying Frog caprichou mesmo nesse jogo, tá? Então cada personagem vai ter um segredo, tá? Durante o jogo você vai ter que revelar o segredo desses Town Elders. Por quê? Porque se você não revelar, pessoal, na fase do vilão, que é a fase do mistério, ele vai matar um Town Elder, tá? Sempre que um Town Elder estiver vivo aqui fora do tabuleiro, existe a possibilidade, né, dele morrer. Nem sempre isso vai acontecer, mas em boa parte dos turnos isso pode acontecer. Isso traz um prejuízo muito grande para os heróis, né? Porque um Town Elder morto faz com que você perca todas as habilidades dele que poderiam vir para você, que poderiam vir para o herói, e também faz lá a régua dos turnos avançar mais rapidamente. Eu já comento sobre isso, tá? Então, esses Town Elders aqui, eles vão estar fora do tabuleiro com os seus segredos e você tem que tentar revelá-los, né? Você vai pagar lá certos pontos de investigação lá para revelar o segredo de um herói, que é simplesmente pegar a carta que está embaixo dele e ler o seu conteúdo. Alguns conteúdos não tem nada, né? Tipo aqui, ó, sem nenhum efeito, tá? Então, nesse caso aqui, o herói, o Town Elder permanece lá no alto lá e não tem nada que você possa fazer com ele. Porém, algumas cartas, pessoal, tá, podem fazer com que eles deixem de ter essa aparência boazinha aqui, ó, e virem Evil Elders. Ou seja, eles se unem ao vilão, tá? E você acaba revelando que na verdade essa carinha de anjo deles aqui, eles são do mal, né? E eles acabam indo para o lado do vilão, né? Então isso é muito interessante isso aqui. E aí eles dão essas habilidades aqui para o vilão, né? Então todos eles existem essa possibilidade. Eles podem ser bons e aí eles vêm para o seu lado. Se eles vierem para o seu lado, ou seja, se eles forem pessoas boas, tá? Todos esses tributos aqui, ó, deles vão ser somados aos seus, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se você estiver jogando com a Catarina, tá? E ela conseguir com que esse Town Elder aqui, que é a Sophie, né? Midwife aqui, né? A tradução para isso aqui é parteira, né? Se ela conseguir que a Sophie se una a ela vai somar esses atributos aos dela. Então aqui, ó, a Catarina deixaria de rolar 2 dados e passaria a somar 7, tá? Para espírito, tá? Assim como passaria a somar 5 para astúcia, ok? E melhoraria sua honra aqui, ó, que deixaria de ser 5 e passaria a ser 10, tá? Então vejam que é lucro você tentar revelar os segredos desses Town Elders, ou seja que eles vão tem além de uma habilidade, né, que eles têm aqui, ó, que também pode ser usada aí a seu favor, caso esses Town Elders venham para você. Pode ser que eles não venham, pode ser que eles sejam enviados lá para Town Hall, pode ser que eles se unam ao vilão. Então todos eles, pessoal, têm um lado mal, tá? Aqui, ó, tá? Eles tanto podem ser bonzinhos quanto podem ser do mal, aí vão trazer aí ajuda para o vilão aí, ó, tá? Então isso aqui é muito legal, pessoal, é uma sacadinha bem legal que eles puseram no jogo mesmo, tá? Uma pimenta aí para deixar o jogo mais embalado, ok? Então bem legal mesmo esses Town Elders aqui. No gameplay vocês vão ver como é que eles funcionam, tá? Mas é bem interessante mesmo, tá? É um acréscimo bem legal ao jogo, tá? Aí as Lair Cards aqui, que são cartas usadas para sortear lugares aleatórios, né? Às vezes o jogo vai pedir para colocar inimigos aqui em lugares aleatórios, você puxa uma dessas cartas e posiciona o inimigo, ok? Existem outros elementos aqui. Isso aqui é interessante, pessoal. Durante o jogo, ó, eu estou dizendo, né, o jogo tem todos os elementos aí de um filme de horror, né? Você pode ser transformado num lobisomem. Isso aqui é muito legal, galera. Veja, então, você pode ser transformado em lobisomem aí, né? Então,
dependendo aí do inimigo que você lutar e tal, o jogador pode ser transformado, ou seja, um jogador que vira lobisomem, claro, primeiro você sofre a maldição, né? Então você tem que tentar se curar. Se você não conseguir achar a cura, você vai virar um lobisomem, ou seja, durante o jogo você vai agir normalmente, né? Como um herói normal e tal, né? Você vai agir normal aí para trabalhar para o seu grupo, né? Caso você jogue no modo cooperativo, mas na fase do vilão você vira um lobisomem e você vai imediatamente atacar o herói mais próximo ao seu lado. É muito legal isso aqui. Então são vários elementos. Agora vamos falar aqui sobre os vilões, né, pessoal? Eu não falei sobre os vilões ainda, né, que é uma coisa muito legal, tá? Deixa eu pegar aqui a ficha dos vilões aqui. Vamos lá, pessoal. Seguinte, o jogo ele tem 4 vilões, tá? Mas você só vai poder enfrentar um deles, ok? Então nós temos aqui, olha aí aqui, ó, Cavaleiro Sem Cabeça, galera, um dos meus vilões preferidos nesse jogo, né? Então, antes do jogo começar, você vai ter que pegar um deles, né? Não dá para lutar contra todos. Então nós temos aqui Cavaleiro Sem Cabeça, Lobisomem, o inimigo do Batman. Opa, só que não, né? É que o espantalho ele era muito usado em filmes de horror aí mais antigos. Acho que até hoje deve ter aí algum filme perdido aí onde usa a figura, o imaginário do espantalho. Até quando luta contra o Batman, ele é um vilão assustador, né? E o vampiro aqui, né? Que é aquele vampiro nos moldes mais antigos aí, o Nosferatu aí, né? Então nós temos aí um desses 4 vilões. Todos eles têm habilidades, né? Tem várias habilidades aí que tanto podem ser usadas durante o jogo aí para ferrar com os heróis, né? Como também aí durante a luta, né? Porque o teu objetivo nesse jogo é derrotar um desses 4 vilões, né? Qual deles você selecionar para combater. Então você vai ter que matar um desses 4 aqui, tá? Então ele tem aí várias habilidades aí que durante o jogo vão dificultar muito a vida dos heróis. Eles têm aqui os seus atributos, né? Aqui nesse caso o Cavaleiro Sem Cabeça rola 5 dados contra os heróis e pode tomar 6 ferimentos, dependendo do tipo de jogo, tá? Todos os vilões, pessoal, no modo de competição, ou seja, quando os jogadores jogam um contra o outro, eles seguem os valores que estão aqui, tá? Esses números aqui para ferimento. Ó, o lobisomem pode tomar 5, vampiro pode tomar 5, espantalho toma 5 e o Cavaleiro Sem Cabeça pode tomar 6, tá? Se você jogar no modo cooperativo, isso muda. Por quê? Porque, claro, né, aí você vai ter vários heróis, né, indo contra um único vilão. Então, esses valores aqui são multiplicados pela quantidade de heróis. Então, se você, por exemplo, for enfrentar o Cavaleiro Sem Cabeça jogando com 2 heróis, esse valor aqui sobe para 12, tá? Deixa de ser 6, tá? Então é só fazer a multiplicação. Se for jogar 8 jogadores, pessoal, é 6 vezes 8. Você vai ter que dar 48 bordoadas nesse cara aqui para conseguir matar. Mas lembre-se, são 8 jogadores que vão todos contra ele. Então, realmente, os vilões têm que estar mais fortes. Além dos vilões propriamente ditos, tá? Cada um deles, pessoal, tem uma dessas fichas aqui, tá? Que é a ficha de minions deles, né? Ficha de servos. Então esses servos estão aqui, né? Tem tokens deles ali que você pode pôr no jogo. Todos eles têm quantos dados eles rolam e quantos ferimentos eles podem receber, e uma habilidade aí que eles usam contra os heróis, né? Tá? E também aqui tem a ficha pode sortear aqui um evento que também pode ferrar com os heróis, tá? Todas as fichas têm 2 lados, tá? O lado básico aqui, que é o lado verdinho, que é para jogadores que estão iniciando, e o lado
Advanced aqui, que é onde os inimigos ficam mais perigosos, né? Eles têm habilidades aqui que tornam o combate contra eles mais complicado, ok? E, inclusive os eventos também podem vir a ser mais perigosos aí nesse modo Advanced, ok? Então cada vilão aí vai ter a sua ficha, né? Vai ter os seus próprios servos, tá? Ó, o vampiro, por exemplo, já tem mais servos, ó, ele tem 3 servos aqui, enquanto que o cavaleiro sem cabeça só tem 2, tá? Então, ó, aí ele, né, no modo avançado aqui, o vampiro fica mais perigoso, porque ele tem aqui, né, ganha todos os seus servos e ainda ganha mais um evento aqui que pode ser usado, tá? Eles têm níveis de dificuldade diferentes, pessoal, ok? Aqui eu diria que o vampiro é o mais fácil, tá? Esses dois aqui são mais difíceis, tá? Bem mais difíceis do que o vampiro, e o lobisomem é o suprassumo, tá, galera? Ele é muito difícil de ser vencido, tá? Ele é realmente extremamente casca grossa aqui, então só peite o lobisomem quando você já realmente estiver habituado com o jogo, tá? Então, pessoal, tá aí, ó, fiz uma visão geral. Claro, aqui nós temos os tokens, né, vários tokens usados aí durante o jogo, mas eu não preciso comentar aí, porque, né, eles mostram aí o óbvio, né, que são tokens aí que vão ser usados aí, inimigos, né, que vão vir aí caminhar pelo tabuleiro, vão pipocar aí, aparecendo em vários pontos aí, e os heróis vão ter que combatê-los, tá? Aqui são os tokens de investigação, né, que vão ser usados aí como moeda no jogo para que você possa comprar itens e tal. E aqui as melhorias aqui, né, quando você faz treinamento aí você pode ganhar mais, melhorar os seus atributos, e outros tokens aí que não convém falar agora. Bom, pessoal, então tá aí, ó, passei uma visão geral, né? O jogo ele é extremamente simples aí, como vocês vão ver lá no gameplay. Esqueci de falar aqui sobre a régua, né? O jogo ele vem com uma régua de turnos, né? Que na verdade não é bem turnos, tá, pessoal? Apesar de ter 20 posições aqui, não significa que o jogo vai ter 20 rodadas, tá? O que isso aqui significa? Por que tem dois lados, tá? Esse aqui é usado no modo competitivo, tá? E aqui é usado no modo cooperativo. Nesse modo aqui o jogo segue 20 turnos, né? 20 rounds, né? E aqui conforme os rounds diminuem, né? O vilão acaba ganhando mais poder, ó. Então quando o marcador aqui, nós vamos ter aqui um marcador que vai descendo aqui, a hora que ele chegar lá no 1, o vilão vence. Então os jogadores não podem deixar com que esse marcador chegue no 1. Ele vai iniciar aqui no valor 20 e vai começar a descer conforme alguns eventos vão acontecendo. Não é todo turno que ele vai descer, tá? Como eu disse, não é bem um marcador de turnos, tá? Até porque os jogadores poderão fazer com que esse marcador volte para trás aí, dependendo de algumas cartas, tá? Mas no modo cooperativo, o vilão acaba ganhando bônus aí, melhorando os seus atributos aí, ganhando mais saúde, né, ou mais dados rolados conforme o marcador vai se aproximando aqui do valor 1, ok? Então é bem interessante mesmo para deixar o jogo mais difícil, tá? Acho que eu já falei tudo aí sobre o jogo, né? Os principais elementos aí, né? O jogo é realmente bem bacana mesmo. E agora vamos partir aí para o gameplay, né? Espero que você tenha curtido aí a visão geral, né? É um jogo muito legal aí, e que tende a agradar aí diversos públicos, ok? Então é isso.